e o São Paulo está próximo de anunciar nesta semana o atacante André Silva, do Vitória de Guimarães. Está chegando, o Vasco tentou dar uma atravessada, tentou a contratação, mas a conversa do São Paulo estava mais adiantada. Bruno e Mari. Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no pessoal da ESPN Brasil, do Sport Center, falando do São Paulo, desse jogo de ontem, também da sequência do Campeonato Paulista. O tricolor que tem um jogo a menos, tem a chance, né, de se vencer esse jogo que tem a menos, pode chegar no primeiro lugar do seu grupo. Ontem empatou com o Guarani, perdeu muitas chances ali de gol. Se tivesse caprichado um pouco mais, teria conseguido um resultado bem melhor. Vamos ver aqui a mídia esportiva analisando e falando do São Paulo e também da sequência dos próximos jogos. Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. Torcedor tricolor que está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Dias, e quando eu saí, para de rir, todos vocês. Mas o São Paulo estava numa lua de mel com o Carpini também, né? Claro, uma sequência importantíssima e tal. Mas tem tido algumas complicações desde que eu retornei ao meu trabalho. Foi aquela semana mágica, Mari. Entendi. Da quebra do tabu e depois da conquista da Supercopa. E aí tudo ia muito bem, mas parece que, hein, Edu, Afonso, a energia toda foi gasta naquele período, hein, Edu? E é preocupante, Bruno. Tudo bem com você? Boa tarde a Mari, os comentaristas Eufante Esportes. Agora são 4 partidas sem vitória, 2 derrotas seguidas, depois 2 empates. O ponto ontem em Campinas ainda recolocou o São Paulo com a mesma pontuação do São Bernardo, só que nos critérios de desempate à frente do São Bernardo. Então São Paulo hoje estaria classificado. Se ele vencer o jogo atrasado contra a Inter de Limeira, quarta-feira lá em Brasília, ele supera inclusive o líder. Ele empata em pontos com o Novo Horizontino, mas vai ter no mínimo, se vencer por um gol de diferença, um gol a mais e volta à liderança. Mas não é uma situação confortável, está bem distante da classificação. Lembrando que os jogos que faltam são complicados. Esse com a Inter fora, que requer uma viagem. O Palmeiras, clássico domingo às 8 da noite no Morumbis. Palmeiras já classificado, mas atravessado com o São Paulo na Supercopa. E na última rodada, um Ituano que pode estar brigando para fugir do rebaixamento e até pela classificação no grupo que ali na parte de baixo é o mais equilibrado do Campeonato Paulista. Ontem, o São Paulo não se aproveitou do nervosismo do Guarani. O São Paulo podia ter matado o jogo no primeiro tempo, mas, na minha opinião, estava lá acompanhando, faltou simplicidade, faltou foco, teve até excesso de preciosismo, né? Algumas jogadas, um toquinho a mais diferente, em vez de chutar para gol, uma tentativa de um passe secundário, enfim. E aí o Guarani, no único escanteio que teve no jogo, empatou a partida aos 50 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, embora o São Paulo tenha tido domínio, a equipe perdeu novamente muitos gols, o Guarani também teve chances de virar a partida. E o ponto por Guarani foi fundamental. O time saiu da zona de rebaixamento, ainda corre risco, mas se ontem vira a partida, daria um passo gigantesco para permanecer na Série A1. Ontem eu conversei com o técnico Carpini, a minha pergunta para ele foi justamente em cima do excesso de preciosismo. Ele não concordou, ele falou que foi falta de capricho nas finalizações, no penúltimo e último toque, e ele deu uma notícia também que pegou muita gente de surpresa. O Luiz Gustavo está fora do Campeonato Paulista com uma lesão sofrida sábado no tendão de Aquiles, e hoje ainda o Rames Rodrigues será inscrito na sua vaga para já ficar à disposição quarta-feira em Brasília contra a Inter de Limeira. Vamos acompanhar o que disse o técnico são paulino após este resultado de empate. A vida ela é assim, o futebol é assim, é instabilidade, é momentos bons, as coisas podem ter dificuldades no caminho, daqui a pouco quando as dificuldades elas estão acontecendo, vem um momento bom novamente, isso faz parte, é como nós encaramos e nós passamos por essas situações e a gente tem muita segurança no que está sendo feito, coisas a serem ajustadas, corrigidas, melhoradas e a gente tem a consciência disso. Em relação ao Luiz foi isso, ele foi detectada uma lesão e o prazo de recuperação, o período de recuperação transcende o período aí da competição, então talvez não, o clube deve a partir de amanhã tomar essas providências de documentação dessa parte de burocrática para fazer a troca do atleta. Então essa é a expectativa, né? Espero que seja um reforço para o São Paulo e que ele entenda que tem os processos aqui dentro, né? E ele vai ser mais um para nos ajudar. Aqui existe uma hierarquia que acima de tudo é o São Paulo.
Bem, não aposte no Rames como titular mesmo inscrito, nem quarta-feira, muito menos provavelmente domingo contra o Palmeiras. Ele só faz parte agora do grupo que pode ser relacionado para os jogos ainda desta fase do Campeonato Paulista. Arboleda e Diego Costa voltam de suspensão e o São Paulo está próximo de anunciar nesta semana o atacante André Silva, do Vitória de Guimarães. Está chegando, o Vasco tentou dar uma atravessada, tentou a contratação, mas a conversa do São Paulo estava mais adiantada, Bruno e Mari, e aí o jogador optou por aceitar a proposta do São Paulo, já está nas conversas finais para que o negócio seja fechado e concretizado. Com o Edu nessa aí também, do Rames ainda não como titular, até pela palavra do Carpini, né? De uma hierarquia, de um processo que ele entra nessa esteira também. Valeu, Edu, a gente segue atualizando também o Campeonato Paulista com o Timão. E essa partida de quarta entre Inter de Limeira e São Paulo, essa que vai mexer com a vida de todo mundo. Porque se a Inter vencer, ela elimina o Corinthians, aí o Corinthians não tem mais chance de se classificar. Coloca o São Paulo numa situação difícil. E complica a vida do São Paulo, porque a sequência do São Paulo, ela não é fácil. O São Paulo tem um jogo a menos dentro de seu grupo. E depois tem o Palmeiras, né? Então, porque ele pega a Inter, pega o Palmeiras e na última rodada pega o Ituano, que vai estar desesperado. A Inter e o Ituano são fora e o Palmeiras é um clássico no Morumbi. Sim. Acho que só menos mal para o São Paulo, porque vai ser um campo neutro, porque o jogo vai ser em Brasília. Então, o São Paulo não vai precisar jogar em Limeira, né? Onde a Inter seria mais forte. Sim. Mas, assim, não é uma situação tranquila para o São Paulo. Ele vai precisar... aí pelo menos de 4 pontos, porque o próximo jogo ele concorre com o São Bernardo. O São Bernardo vai jogar na próxima rodada em casa com o Água Santa. O São Bernardo é forte jogando em casa. O São Bernardo é forte. E na última rodada o São Bernardo joga com o Mirassol. São Bernardo ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians, fez um jogo difícil com o Palmeiras. Todo ano tem bom trabalho. E jogando com um a menos, né, o São Bernardo, naquela ocasião, com a expulsão do Rodrigo Souza. Imagina que desses 3 jogos que o São Paulo tem pela frente, ele vai, pelo menos uns 4 pontos ele vai ter que fazer. Sim. Ele vai ter que ganhar de alguém e é algo que ele não tem feito, ele não tem vencido. Então aí, assim, é a tranquilidade de quem não embarcou no trem da alegria, né? Era um impacto inicial de um trabalho que já era bom na temporada passada, da sobriedade do Carpini na hora de entender os processos no São Paulo e de pequenos ajustes que deram bons resultados, como acabar com um tabu e depois levantar uma taça. Mas o tempo inteiro a gente falava que aqueles eram os passos iniciais. Então, assim, engraçado que agora não tem ninguém recortando e colando, né? Colocando nos perfis aí. Mas eram passos iniciais, passos promissores iniciais. Mas que o normal seria que o São Paulo tivesse dificuldades daqui a algum tempo. Porque é um trabalho que está começando. O trabalho da temporada passada foi um trabalho também do Dorival, que foi vitorioso, mas em alguns jogos, São Paulo mostrava algumas dificuldades, como tem mostrado agora. Então, para mim, é ter tranquilidade, é ter firmeza nas decisões. Acho que o Luciano tem que jogar. Do jeito que ele... Assim, é um jogador para jogar com mais frequência. As ausências no departamento médico. Mas o Rato... Tem gente aqui que não gosta, né? Assim, mas o jogo muda. O jogo muda quando está 1-0 e que sai um gol e uma cobrança de bola de falta lateral que alguém foi lá e fez o gol de cabeça. O jogo muda completamente. O São Paulo faz 2-0, faz 3-0, mas sem ele o São Paulo não tem mais essa jogada. Então tem algumas coisas que é preciso ter paciência. E aí, assim, do mesmo jeito que, como o Donan falou assim, não vamos normalizar o Corinthians fora da próxima fase. Não dá pra você falar, é bom ficar fora do campeonato. Não é. Do mesmo jeito que a gente não vai falar o seguinte aqui, foi ruim ganhar a Supercopa, ganhar a taça porque iludiu. Pelo amor de Deus. Não, é um processo. Ganhar vai ser sempre bom. Não existe consequência ruim de você levantar um troféu, não é? Se você contrata um técnico da nova geração, que já se mostrou competente, para substituir o atual técnico da seleção brasileira, se você não permite uma oscilação, tá tudo errado. Claro. Se você não dá respaldo para esse cara na primeira oscilação, São Paulo jogou para não ganhar contra o Guarani? Não. Teve condição de ganhar. Sim. Criou para ganhar. O resultado não veio. E aí o resultadismo toma conta, né, da cultura brasileira. O torcedor já começa, não tem confiança no Carpini. O São Paulo conseguiu uma virada espetacular contra o Red Bull Bragantino. Tomou o gol logo depois. Tomou o gol, Então, assim, calma. A oscilação é natural, ela faz parte. Tem jogadores importantes retornando. Você tem um Lucas, por exemplo, retornando. É o Lucas, não é qualquer jogador.
Um cara que vai elevar o funcionamento dessa equipe do São Paulo com o Carpini. Então o momento é... O próprio Rames também, que a Mari citou. E a gente não tem garantia nenhuma de que se vai dar certo ou vai dar errado, mas também na conta entra aquilo que a gente falou até sobre o Palmeiras lá na época do Mundial contra o Chelsea. A concentração é tão grande para algumas decisões, claro, que você joga no limite, você se coloca num patamar, você bate num teto ali muito rápido e depois, opa, eu preciso me reorganizar aqui para agora. E nos jogos que tiver menos motivação, que tiver um jogo diferente, que tiver um adversário diferente, um ambiente diferente, a equipe vai ganhando. Sim. Pode ganhar ou pode não ganhar também, mas faz parte desse processo, né, Marcos? Acho que algumas coisas, concordo plenamente. Você chega num nível que depois é difícil. A gente viu isso várias vezes. O Tite falou disso várias vezes. Fluminense agora também, opa, voltando para a terra, calma. Sempre mais complicado. Acho que algumas coisas a gente pode falar mais, talvez, de que a experiência dos jogadores de São Paulo não permitir que isso acontecesse. Uhum. Em algum momento no jogo de ontem, o jogo ficou muito aberto, sem controle. Era ataque, 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 ataque. Em algum momento era para a maior experiência prevalecer. Calma, segura, eles não vão jogar. Então a gente vai um pouco mais lento, mas eles também não vão jogar. Vamos segurar, vamos achar espaço, vamos... Mas isso é início de um trabalho. E isso é também sentir, precisamos ganhar, calma. E não é só o psicológico, mas o próprio início de campeonato, ele colocou muito, né? O Carpini colocou muito os jogadores porque ele tinha aquela semana que era fundamental. Sim. Que era a história de quebrar o tabu, que para o São Paulino era muito importante, ele conseguiu. E depois de um jogo contra o Palmeiras, que ele também conseguiu. Uhum. Sim. E ele acabou desgastando os jogadores, né? E até essa questão das contusões acaba atrapalhando o time nesse momento. Agora ele tem um departamento médico de novo cheio, né? Então. E o Rames vai ajudar agora nessa... Você bota fé, ô Fernando Campos? Tecnicamente ele é diferente, a questão é a rotação que ele joga. Quanto ele está disposto a contribuir sem a bola, assim, é um jogador que você precisa fazer compensações. Na seleção colombiana, o técnico está disposto a fazer uma compensação e ele é muito importante dentro desse esquema. Vamos ver como é que vai ser isso agora no São Paulo, né? Como é que o Carpini poderia encaixar. Por exemplo, o Rames para fazer o que o Wellington Rato faz, não vai fazer, não adianta, não vai fazer. O Wellington Rato, além de entregar a bola parada, assistência, qualidade que ele tem, é um cara que recompõe muito, equilibra o time. Eu só consigo ver o Rames jogando como 10. E aí, centro. Sim. Mais ali na faixa central. Ou seja, vai disputar a posição até com o Lucas. Sim. A gente até viu o Lucas jogando com o Carpini, vindo mais ali da esquerda, né, para dentro, com aquela liberdade. O Lucas gosta de ser meia também hoje. Porque jogando pelo lado ele tem que voltar mais. Não, e ele fez grandes jogos como meia na temporada passada. Exatamente. Então, assim, eu acho que ele, no mínimo, pode ser importante, né? No mínimo, sim, tecnicamente, ele pode ser importante. E para o Corinthians, não vai ser bom ficar fora do campeonato. Não vai ser, isso é péssimo. Mas o Antônio Oliveira, ele vai treinar. E aí, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agora o pessoal vai falar mais do Corinthians. O São Paulo que ontem empatou com o Guarani. Concorda em parte, São Paulo teve chance sim de ganhar e ganhar com folga ontem do Guarani. Se tivesse tido um pouco mais de... aproveitado um pouco melhor ali as oportunidades. Mas o Guarani também, principalmente no segundo tempo, finalizou muito no gol do São Paulo. Se não fosse o goleiro Rafael, o São Paulo teria se complicado nesse jogo de ontem. A defesa ontem vacilando demais, deixando o Guarani chegar. Eles finalizaram bastante no segundo tempo. Então foi um jogo, concordo com o que o Mário Marra falou, né? Teve um momento ali no segundo tempo bem aberto. Era os dois times, tinha hora que um time atacava, outra hora, né, era o outro time. Mas o São Paulo não conseguiu o gol da virada. Construiu, teve oportunidades, né, para virar o jogo, mas que infelizmente não conseguiu trabalhar e corrigir as coisas, e quem sabe, né, buscar esse resultado positivo nessa partida aí, nessa próxima partida. São Paulo está na zona de classificação, tem um jogo a menos, vai fazer esse jogo dessa semana, se vencendo pode até chegar no primeiro do seu grupo. Então o torcedor tem que ter um pouco de calma também aí com o Carpini. Acredito que ele vai conseguir só fazer o São Paulo jogar, né, um bom futebol. Começou bem demais o seu trabalho, mas está sofrendo ali com as questões das lesões, né, que está com vários desfalques. Aos poucos, alguns jogadores importantes voltando, o Rato, o Lucas, o Lucas mesmo, o melhor jogador desse elenco do São Paulo.
mas tem que corrigir, né, algumas coisas para a sequência. O Rames Rodrigues também, já que vai ficar, tem que dar oportunidade, tem que colocar o cara ali no meio campo. São Paulo tem essa carência, né, de um cara ali para criar jogadas. O Luciano, que estava jogando aí nessa função, mas não está conseguindo jogar um bom futebol. Então dá uma oportunidade para o Rames Rodrigues, quem sabe, né, ele pode ser muito útil, né, para esse São Paulo e ajudar o time a retomar o bom futebol, conquistar vitórias nessa sequência aí dos próximos jogos. Torcedor Tricolor, deixe sua opinião nos comentários. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.